Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as escrituras, irmãos, em Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Idom, Jazé, Ninra, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Oremos. Senhor nosso Deus bendito, esse momento, ó Senhor, da exposição da Tua palavra, Senhor, em que nós cremos, ó Senhor, que Tu, de forma graciosa, Senhor, Tu fala, Senhor, ao Teu povo. Por isso, ó Deus, nessa hora te pedimos, ó Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Pedimos a Deus a Tua direção e que Tu nos conduza, Senhor, na honra e na glória do Teu nome, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor seja favorável, Senhor, à Tua igreja, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Porque, de fato, Senhor, nós só podemos abrir, Senhor, nossos lábios, ó Senhor, mas o entender, Senhor, o alimentar nossas almas, ó Senhor, cabe a Ti, Senhor. Cabe ao Teu Santo Espírito, ó Senhor, que é poderoso, Senhor. Por isso, ó Deus, trata conosco, ó Deus, trata os nossos corações e nos dá, Senhor, a entender, Senhor, a importância que é, Senhor, preservar a unidade, Senhor, da igreja, a unidade do Teu povo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que não sejamos, ó Senhor, pedra de tropeço, Senhor, para o avanço do Teu reino. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos falar, irmãos, nessa noite sobre a unidade da igreja, ou melhor dizendo, falar sobre não danificar, irmãos, a unidade da igreja, não ferir. A Escritura nos diz, irmãos, se tem algo que alegra o coração de Deus é a harmonia, é a unidade da igreja. Deus se alegra quando a igreja está unida, quando ela caminha em uma só direção. As Escrituras chegam a se expressar que Deus diz: quão bom é, quão agradável é viverem unidos os irmãos, estarem unidos, andarem juntos, na mesma pisadura. Lemos hoje em Efésios que nós devemos nos esforçar por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a comunhão da igreja. Aqueles irmãos que são chamados por Deus e colocados na sua igreja, eles são chamados para viver em um conjunto, em um corpo. Essas pessoas não são chamadas, irmãos, a viver em carreira solo. Mas a nossa vida agora, a partir de então, uma vez que nós estamos na igreja, ela pertence também uns aos outros. A minha vida faz parte da vida dos irmãos. E a vida dos irmãos fazem parte da minha vida. Então isso quer dizer o seguinte, irmãos, que o meu modo de vida vai influenciar ou interferir na vida dos demais irmãos. As minhas decisões vão
também vão mudar, vão mexer com a vida dos demais irmãos da igreja. Então nós devemos ter o cuidado com as nossas vidas para que, como o pastor orou, irmãos, não ser pedra de tropeço, para não impedirmos o avanço do reino de Deus. Então, nós somos chamados, irmãos, a viver como um só homem, porque nós fazemos parte do corpo da igreja. Do corpo, somos um todo. E devemos viver, irmãos, e buscar a prosperidade da igreja, o avanço do reino de Deus. Como nós aprendemos, irmãos, quando nós somos unidos, nós somos mais fortes, mas se nós somos desunidos, nós iremos ficar fracos. O reino, irmãos, a igreja irá capengar, irá passar por obstáculos pequenos de uma maneira tão difícil, porque por conta da desunião. Mas quando nós somos unidos, irmãos, somos mais fortes. Iremos avançar, iremos prosseguir. Jesus disse, irmãos, que uma igreja dividida, ela não subsiste, ela quebra. Assim como uma casa dividida, ela vai à falência. Um comércio, ele vai à falência, quebra. Então, irmãos, nós devemos prezar, irmãos, pela unidade da igreja, pela harmonia da igreja, pelo avanço do reino de Deus. E é interessante, irmãos, que existem muitas formas da gente trazer danos a essa unidade. A gente nem se dá conta, irmãos, que muitas vezes uma decisão que a gente toma na nossa casa, ela interfere no andamento da igreja. Às vezes tomamos decisões próprias da nossa própria vida, do eu, mas são decisões que vão interferir, irmãos, no andamento da igreja. Se tem algo, irmãos, que quebra a harmonia, o propósito da união, é quando nós deixamos de viver, irmãos, em unidade e passamos a viver individual. Quando nós começamos a pensar no eu, no meu bem, em satisfazer a minha vontade. Vamos meditar um pouquinho. Eu sei que cada um dos que estão aqui, eu e você, cada um de nós temos planos. Nós temos projetos para nossas vidas. Eu sei que muitos aqui alguns pensam em daqui a uns anos, ou já pensam em adquirir uma casa, ou um carro, ou um campo, ou uma boa formação, em formar os seus filhos. Eu sei que cada um de nós temos os nossos planos e projetos. Então, pense você agora em três planos, três coisas que você deseja para a sua vida. 3. O que você quer para a sua vida? Que são coisas boas, são coisas acertadas, são coisas o seu coração diz são coisas justas. Pensou em 3? Agora responda o seguinte. Eu pergunto para você. A igreja, os seus irmãos, o reino de Deus, ele faz parte de algum desses 3 planos ou projetos que você pensou para a sua vida? Em qual deles você pensou quando você diz, olha, eu quero isso para a minha vida, e você pensou assim, meus irmãos estão juntos comigo. Eu vou fazer isso e eu pretendo fazer isso e eu quero isso para a minha vida porque isso vai trazer um bem tão grande para a igreja, para os meus irmãos. Certamente eu posso dizer e afirmar que os seus planos, os seus projetos, a igreja está inserida neles. Eu acho muito improvável, irmãos, porque nós muitas vezes estamos pensando somente no eu. Dificilmente, irmãos, nós pensamos muitas vezes nas nossas decisões, colocamos os nossos irmãos dentro deles, dos nossos projetos. Talvez nunca nós colocamos eles. Mas sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim, olha,
Buscai, pois, em primeiro lugar, não foi o meu reino, foi o reino de Deus, o reino dele. Ele disse: o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Prioridade. Muitas vezes, as nossas prioridades são o meu reino, é o meu interesse, e não o reino de Deus. Precisamos entender, irmãos, que muitas das nossas decisões que nós temos tido nas nossas vidas, muitos dos nossos planos, eles têm sido utilizados como um empecilho para que o reino de Deus avance. É tipo assim, irmãos. Bem, se as coisas vão bem comigo, o resto, isso é individualismo, é pensar no eu. Lemos, irmãos, que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. A unidade da igreja, nós fazemos parte de um corpo. Então, olhemos, irmãos, por esse princípio, e olhemos para o texto e vejamos como a unidade da igreja, irmãos, ela pode ser prejudicada por conta das nossas decisões, por conta dos nossos desejos, por conta dos nossos projetos. E o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos é que o egoísmo nos afasta das promessas de Deus. Veja o versículo 1 e o versículo 5 diz assim, olha. Diz: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Veja versículo 4 e 5, que diz assim, olha, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos. Irmãos, egoísmo é você pensar em si, no eu. É você buscar os seus próprios interesses. E veja, irmãos, o povo está numa caminhada em direção às promessas de Deus. E a promessa de Deus, irmãos, diz respeito à conquista de Canaã, a terra que emana leite e mel. E o Jordão, irmãos, é uma porta, é um obstáculo. É a porta de entrada de Canaã. E o povo está diante do Jordão. Mas Canaã está depois do Jordão. E a promessa de Deus é que o povo conquiste a terra. Porém, nós sabemos, irmãos, e nós também, irmãos, nós vivemos numa caminhada, na caminhada cristã. Dia a dia, irmãos, nós temos lutas, temos batalhas que travamos no dia a dia. Encontramos, irmãos, obstáculos em cima de obstáculos, porque não é fácil. Tem horas, irmãos, como o pastor, até a gente conversando essa semana, tem horas, irmãos, que bate uma tristeza tão grande, que bate um desânimo, mas nós sabemos, irmãos, de uma coisa, que nós não podemos desistir. Nós temos que avançar, temos que prosseguir. Como já diz, né, sem luta não há vitória. Então temos que lutar. E o Jordão está ali, irmãos, na frente do povo. Mas é interessante, irmãos, que muitas vezes nossas decisões podem interromper a caminhada da igreja. Veja, tem horas que a gente olha, rapaz, e vê assim para a igreja, as coisas estão andando, estão caminhando, estão indo bem. Que chega a dar uma alegria, irmão. A gente fica leve com aquilo. Que bom. Como o Senhor tem sido bondoso conosco. Que de repente, irmãos, o negócio vira de cabeça para baixo. Desanda, de uma hora para outra. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos até nos perguntamos o que foi, o que aconteceu, se as coisas estão indo tão bem. Mas às vezes, irmãos, nossas decisões, elas fazem com que as coisas desandem, atrapalhem.
Porque nossas decisões, irmãos, elas podem trazer prejuízos para o reino de Deus e nós nem sequer damos conta disso. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as coisas e enxergamos as coisas tão perfeitas, e não entendemos, irmãos, que nós fazemos parte de um todo, que as minhas decisões interferem no todo. E veja, muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, as nossas decisões são baseadas na nossa vontade e não na vontade de Deus. O pastor disse uma coisa bem acertada, irmãos, ontem, que eu digo, eu vou lembrar disso para colocar no sermão. O pastor disse assim, olha, a gente tem que ter o cuidado para não fazer dos nossos desejos, daquilo que eu quero, a vontade de Deus. Porque é isso, irmãos, que muitas vezes nós fazemos. Eu desejo tanto algo eu desejo, que eu acabo dizendo, a vontade de Deus é essa. Quando não é, irmãos. Quando não é. Quando está ferindo. Quando estamos atropelando os passos. Veja, na nossa caminhada, irmãos, cristã, todos os dias, irmãos, nós vivemos de ofertas. O mundo é uma oferta. Quando você entra na sua rede social, ou melhor dizendo, quando você vai lá pesquisar um produto que você quer comprar. Vou dar um exemplo, você quer comprar uma geladeira. Aí você coloca lá, pesquisa. Promoção de geladeira, a geladeira que você quer. Mas aí passa. Você não fez a compra. Meu irmão, todo dia, toda hora, se você abrir o YouTube, se você abrir Instagram, se você abrir Facebook, vai aparecer a oferta de geladeira, porque você pesquisou. Nós vivemos, irmãos, de ofertas, são ofertadas para nós, diariamente, para o povo de Deus, para o crente, para o cristão, muitas coisas, e coisas boas, irmãos, aos nossos olhos, agradáveis, que vai nos satisfazer o nosso coração, os nossos desejos. E muitas vezes são coisas que vêm numa facilidade tremenda, em 24, em 48 vezes, numa facilidade tremenda, irmãos. São ofertas atrativas, que Tiago chega a dizer que nos seduz. Meus irmãos, é tão importante isso, que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele chegou a dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 16, que é um texto muito conhecido. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós devemos ter cuidado, é com os nossos olhos. Pense num bichinho. Pense num bichinho, irmãos, que dá trabalho, viu? Que pode nos derrubar, irmãos, a qualquer momento. O versículo 1, que nós lemos, diz o seguinte, ó. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. É um fato. Era um povo provido de muitos rebanhos. Aí diz o texto, e viram a terra de Jazer e a terra de Eliade. E eis que o lugar era lugar de Gade. Note, irmãos, que à primeira vista, no versículo 5, nós lemos que eles pediram que desse essa terra para eles. Se achamos mercê aos teus olhos, desse essa terra em possessão aos teus servos. E não nos faça passar o Jordão.
Veja, note que à primeira vista, irmãos, o pedido de Rubem e Gade é justo. É justo, irmão, sabe por quê? Porque eles são criadores de gado. A terra é uma terra apropriada para o gado, para o cuidado do gado. Então, o que tem de mais, irmãos, nisso em desejar uma terra apropriada para eles, para as condições deles? Uma terra que iria suportar os seus rebanhos. Eles passaram 40 anos, irmãos, no deserto e eles adquiriram gado em muitíssima quantidade. E agora, irmãos, eles queriam ter um lugar, irmãos, para poder viver melhor, para poder adequar os seus rebanhos, as suas famílias. E eles citam aí, irmãos, no versículo 3, muitas cidades que já foram conquistadas. E todas elas que estão sendo citadas aqui eram cidades que eram apropriadas para o cuidado do gado. Um lugar adequado, irmãos. Ou seja, eles viram, irmãos, uma terra ideal. Ideal. E viram. É interessante aqui, irmãos, que é uma escolha baseada na vista, nos olhos. Sabe por quê, irmãos? É uma terra boa? É. Mas não é a terra que Deus escolheu para eles habitar. Eles deveriam atravessar o Jordão, conquistar Canaã e fazer morada lá. Mas eles viram uma terra boa. Como os olhos, irmãos, nós temos muitos exemplos de pessoas que olharam e foram enganadas pelos olhos. Lembram de Ló? Ló chegou nas Campinas, irmãos, Abraão disse, escolhe Ló. E a Escritura nos diz que levantou Ló os olhos e viu as Campinas, que dava para o lado de Sodoma e de Gomorra. E eles querem uma terra boa. E então, Ló foi para lá. E então, por causa da vista dos olhos, Ló se separou de Abraão. Lembram de Sansão? E viu uma mulher em Tímina. E viu. Meus irmãos, eles começaram a conquistar a terra prometida e era uma terra impressionante e rica, riquíssima. Mas eles precisavam passar adiante, pois ali ainda, irmãos, não é a terra prometida. Porém, agora, irmãos, eles olham para essa terra, depois de conquistada essas cidades, e dizem, é boa para criar gado. Uma avaliação, irmãos, baseada na vista, e não na palavra de Deus. Porque eles sabiam que a promessa de Deus não era para ficar daquém do Jordão, era para passar o Jordão, era para entrar em Canaã. É uma avaliação, irmãos, baseada na vista e não na palavra de Deus. É uma avaliação, irmãos, que está baseada no meu desejo e não no desejo de Deus. Onde se busca a satisfação do meu desejo e não o cumprimento das promessas de Deus. É uma terra boa, irmãos? É uma terra ideal para a criação de gado. É verdade. Mas não é a terra que Deus deu. Meus irmãos, podemos encontrar uma terra muito boa. Muito boa. Mas se não for com a vontade de Deus, irmãos, essa terra se tornará nossa ruína. Abraão, Ló foi para um lado, irmãos, onde tinha campina, onde era tudo verde. Abraão, irmãos, foi para o deserto. Para o deserto.
Mas lá no deserto, irmãos, o Senhor estava com ele. Onde Ló foi, nas campinas, o pecado estava lá. A prostituição, a injustiça, o desagrado de Deus. Primeiro, irmãos, eles fazem uma avaliação, como nós podemos, melhor dizendo, ferir a unidade da igreja, quando nós fazemos, irmãos, tomamos decisões avaliadas nos nossos olhos, no nosso querer. E segundo, eles fazem também, irmãos, uma avaliação, eles tomam uma decisão avaliados ou atraídos pela soberba. O texto diz, de João, porque a soberba da vida, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas é deste mundo. Veja o versículo 2, diz assim, olha, vieram, Gade e Ruben vieram, pois os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e aos sacerdotes, Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo. O versículo 5 eles disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em concessão aos teus servos. Meus irmãos, quem era Ruben? O primogênito de Jacó. Lembre-se disso. Quem era Gade? O primeiro filho de Zilpa, serva de Lia, o primeiro. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que a primogenitura estava no coração deles. Sabe o que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão reclamando direito. Eu sou o primeiro. Eu sou o primogênito. Eu tenho o direito de escolher. Aquele nasceu depois de mim. Quando eu chegar lá, ele vai escolher depois de mim? De forma nenhuma. Eu vou escolher primeiro. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Meus irmãos, isso é interessante porque quantas vezes nós não reclamamos dos nossos direitos? Quantas vezes nós não achamos que nós temos direito? Ah, porque eu tenho tanto tempo de igreja. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo outro. Meus irmãos, como nós somos hábeis, irmãos, para justificar dizendo que nós temos o direito de ser os primeiros, de escolher primeiro, de ter a primazia. E você já percebeu como o nosso direito, entre aspas, nos dá o direito de não sermos reclamados, de não querer que ninguém nos exorte, que ninguém diga nada. É tipo assim. Os irmãos, tem pessoas que estão vivendo em pecado, mas não gostam que um irmão vá corrigir, não. Tem pessoas que estão vivendo na desobediência, que não estão se importando com a igreja, mas quando, por exemplo, o pastor vai reclamar, não gostam, não. Fecha a cara. Isso é reclamar direito, irmão. É como que você tivesse o direito de fazer o que você quer. E pronto. Nossos direitos. Eles disseram, nós queremos ser os primeiros. Nós queremos escolher. O coração deles, irmãos, revela o olhar pecaminoso e um coração apegado à soberba da vida. Viraram os olhos, irmãos, das promessas de Deus e fitaram neles mesmos. João Calvino, irmãos, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: eles se importaram mais com a sua própria conveniência do que com o bem de todo o povo de Deus. E sabe como é o nome disso? Egoísmo. É pensar em si, em seus próprios interesses. O egoísmo, irmão, nos leva a fazer escolhas que não fazem parte dos interesses do reino de Deus. Isso pode prestar atenção, irmão, só fazem parte dos nossos desejos. Enquanto que a palavra de Deus diz algo, os nossos interesses dizem o quê? Não é assim. Eu quero é desse jeito.
só vai servir se for assim. Meus irmãos, na maioria das vezes o egoísmo é gerado, irmãos, por uma boa intenção. A terra é uma terra boa. Lembram da boa intenção de Elimeleque? Boa. Eu vou suprir as necessidades da minha família. Então, o que tem de mais eu deixar Belém, a terra do pão, para ir para Moabe? O que é que tem de mais nisso? Aos nossos olhos, irmãos, não tem nada de errado. Mas não é, irmãos, a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Eles estavam buscando, irmãos, o bem pessoal, não o bem do corpo. Eles não tinham, irmãos, interesse pela honra e pela glória do povo de Deus. Não tinham preocupações com as promessas de Deus, eles estavam apenas preocupados com suas próprias conveniências. É terra boa para criar gado e eu tenho gado. Meus irmãos, a pura verdade, irmãos, é que hoje existem muitos Rubens e muitos Gades dentro das igrejas. Pessoas que buscam as suas próprias coisas no lugar daquilo que diz respeito ao reino de Deus. As Escrituras, irmãos, nos adverte melhor dizendo, nos chama, lá em Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim, a respeito da unidade da igreja. Filipenses capítulo 2, ele diz, a partir do versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí no versículo 5, irmãos, ele diz o seguinte, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Cristo não buscou, irmãos, a sua própria glória. Pelo contrário, o versículo se segue dizendo que Cristo abriu mão dos seus direitos. Mas nós, irmãos, muitas vezes somos como Rubens e como Gade. Muitas vezes, irmãos, colocamos o nosso interesse na frente dos interesses do reino de Deus. O povo estava caminhando rumo à promessa de Deus. E como essa caminhada começou a ser prejudicada? Com um simples pedido. Com um pedido que nós podemos dizer que não tinha nada de errado. Sutil. Deixe-nos ficar nessa terra, porque é terra boa para gado. Uma boa intenção, irmãos, mas uma boa intenção baseada no bem pessoal e não no coletivo. O versículo 5, a parte B, o último, lá no finalzinho, irmãos, diz o seguinte, e não nos façais passar o Jordão. Meus irmãos, a grande expectativa era cruzar o Jordão. Porque o Jordão, irmãos, é só uma porta para a terra prometida. A promessa está depois do Jordão. E aqui, irmãos, nós temos um grande problema para nossas vidas. Porque nós estamos apegados, irmãos, às coisas dessa terra. Nós seguramos elas com forças, com firmeza. Nós não queremos largar. Não queremos deixar. A promessa, irmãos, está depois do Jordão. Mas antes de alcançar a promessa, Rubem e Gade, irmãos, acharam uma terra melhor. Eles disseram, conhecemos uma terra melhor, daquém do Jordão. Nós estamos vendo e nós já avaliamos. É uma terra boa. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte,
O que parece tão bom para nós hoje pode ser a nossa ruína amanhã. Já diz a Escritura em Provérbios 14:12, que nós lemos a semana na outra, uns 15 dias. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá de caminho de morte. Sabe por quê, irmãos? Porque ficar daquém do Jordão significa ficar sozinho, sem a companhia do povo, sem o cumprimento da promessa. Ficar daquém do Jordão, irmão, significa ficar livre de responsabilidade. Ficar livre de responsabilidade. Meu irmão, anote aí. Até as nossas boas intenções podem ser usadas por Satanás. E muitas vezes a solução que vemos para aquilo que precisamos é um laço para nos prender e nos afastar dos interesses do reino de Deus. Não se engane, não. Até aquilo de bom que você está pensando, que você está planejando, cuidado. Porque Satanás pode usar isso aí, irmãos, para lhe desviar do caminho do Senhor. Mas é uma verdade, irmãos, que é sempre assim. Meus irmãos, sempre nós temos desculpas. Sempre nós teremos uma boa intenção para fazer, ou melhor dizendo, para satisfazer os desejos do nosso coração. Sempre teremos boas desculpas para buscar aquilo que nos interessa. Aquilo que está no nosso coração. Lucas conta a parábola, irmãos, daquele homem que preparou as bodas do seu filho e mandou convidados. Está lá em Lucas capítulo 14. A mesa estava posta, a comida na mesa, as bebidas na mesa, os músicos cantando, estava tudo preparado, tudo ornamentado, parecia aquela festa que Gilda prepara, bonita. E diz a Escritura que ele mandou os convidados, vá lá, chame os convidados para a festa. E quando chegou lá, irmãos, um disse: olha, eu comprei um comércio e não posso ir. Foi para outro. Chegou lá no outro: não, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Me tenha por excusado. O outro disse: olha, eu casei, estou de lua de mel, posso ir não. Já disse um pregador: meras desculpas. E se tem algo, irmãos, que nós fazemos e somos expert em fazer, em dar, são justificativas. E tem muitas delas, irmãos, que até tentam nos convencer de verdade, porque são boas, irmãos. Tem pessoas que convencem, que usam, irmãos, artimanhas. Eles não estão pedindo, irmãos, nada extraordinário. Eles estão pedindo uma terra, nos dê essa terra, porque essa terra é boa para nós. Nós escolhemos. Hoje é o dia do Senhor. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Estamos no culto a Deus, no culto ao Senhor, culto público, na santa convocação. Quantos não deixaram de vir hoje para a igreja? Quantos não estão hoje na igreja? E todos, irmãos, a maioria vai ter uma boa justificativa. Muitos, irmãos, têm algo justo para fazer. Meus irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas vivendo daquém do Jordão. Pessoas que não querem atravessar o Jordão. Pessoas que acham melhor viver
Como diz o texto no versículo 6, solitários, sem os irmãos. Pessoas que não querem lutar com os irmãos, que não querem se esforçar por uma vida melhor da igreja, para o avanço do reino de Deus, mas que preferem viver as suas vidas. São pessoas que estão vivendo daquém do Jordão, satisfeitas com a vida que estão vivendo, que estão levando. Meus irmãos, precisamos ter cuidado até com as nossas melhores intenções, para que estas não estejam impedindo o avanço do reino de Deus. Filipenses diz, lá no capítulo 2, ainda no versículo 20 e 21, Paulo adverte, dessa vez dizendo o seguinte: porque a ninguém tenha de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Existem muitas pessoas, irmãos, nas igrejas buscando o que é somente os seus interesses e não os interesses do reino de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o egoísmo nos faz tomar decisões que ferem a unidade da igreja. Veja o versículo 6, o versículo 7, o que diz Moisés, diz a palavra de Deus. Porém, Moisés disse aos filhos de Gad, depois que eles fizeram um pedido, disse Moisés aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Meus irmãos, como é fácil, irmãos, abrir mão dos nossos... Como é fácil abrir mão, irmãos, dos nossos deveres. Veja, nós temos o dever, irmãos, o direito. Somos chamados. Há uma semana atrás, nós estudamos sobre os nossos deveres, o dever e o que é que cabe a cada um de nós. Mas é muito fácil, pastor, abrir mão desses deveres, sabe? É muito simples, irmãos, para mim, vamos ser sinceros, deixar de vir para a igreja, não vir para o culto. É muito simples e fácil para mim, irmãos, deixar de cuidar dos irmãos quando eu estou buscando os meus próprios interesses, quando eu faço aquilo que eu quero, quando eu estou reclamando meus direitos. Então é muito fácil, irmãos, nós abrirmos mãos dos nossos deveres, de não querermos lutar juntos. Como é fácil, irmãos, tomar decisões e excluir nossos irmãos deles. Como é fácil dizer: se achei mercê aos teus olhos, dê-me essa terra e não me faça passar o Jordão. Nossas decisões, irmãos, vamos atentar para isso. Nossas decisões não afetam apenas a minha vida. A minha decisão não afeta apenas a minha vida, mas daqueles que estão à minha volta. Vejam, por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel? Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos fazendo uma coisa boa. Porque a minha decisão é uma decisão justa. O que é que eu estou pedindo demais? Eu estou pedindo para ficar aqui nessa terra, que é uma terra boa. Mas Moisés disse: vocês estão ferindo o coração do povo. Vocês estão abrindo uma ferida no coração do povo. Vocês estão desanimando, vocês estão desencorajando. Vocês estão enfraquecendo o povo. Essa atitude de vocês, que entre aspas é uma atitude, um direito justo, sabe o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão tirando do povo a coragem de prosseguir. Eu vou dizer assim mesmo. Todo domingo é para a gente chegar, cada um de nós, 9 horas da manhã, para a reunião de oração. Como a irmã Gilda colocou hoje. E o pastor sempre tem colocado. 9 horas da manhã. Eu não venho. Os outros irmãos vêm. Eles vão orar, tudo bem. Tem alguma coisa de mais nisso, irmãos? Não, mas eu fiquei em casa porque eu estava muito cansado e não pude ir.
É justo de minha parte? Para mim, eu penso, é. Eu estava cansado, muito cansado. Mas a minha atitude, meu irmão, vai ferir o coração do outro. Sabe por quê? Porque o outro vai dizer, pai Joel nunca mais veio. O irmão fulano nunca mais veio. O outro pai mais não. Mas nós não entendemos isso. Nós não entendemos, irmãos, dessa forma. Sabe por quê? Porque, veja, na nossa cabeça, a minha decisão é uma decisão justa. Eu sou inocente. Mas não, irmãos. Nós magoamos os nossos irmãos. Eu quero dar outro exemplo para os irmãos. Tem pessoas, irmãos, que não gostam de vir para a igreja. E tem muitas delas que até pensam que eu não vou fazer falta mesmo. Mas tais pessoas não entendem, irmãos, que quando a gente chega na igreja que não vê, a gente fica triste. Essas pessoas não entendem que o nosso desejo é, ao chegar na igreja, ver todos os irmãos. Mas elas não entendem dessa forma. Não faço falta mesmo. Faz tanta falta que às vezes Sarinha, Helena, quando vê, eu estou citando as menorzinhas que tem na igreja, corre e dá um abraço. Ouviu hoje a expressão da menina quando viu? Oxi, por quê? Porque nunca mais viu na igreja, nunca mais vê na igreja, dificilmente vê na igreja, que quando vê até se espanta. Mas, irmãos, faz falta. Cada um faz falta na igreja. Então, Moisés disse, por que, pois, desanimais os filhos de Israel, o coração dos filhos de Israel? Meus irmãos, precisamos ter cuidado com nossas decisões, pois estas podem estar causando feridas no coração da igreja. Podem estar causando tristeza, quando deveríamos incentivar, quando deveríamos encorajar, né, irmã? Quando deveríamos estar juntos, nós estamos esfriando, nós estamos jogando um balde de água fria. Nossas decisões, irmãos, são sempre voltadas para nós mesmos, para nossos prazeres. Porém, as consequências dessas decisões, irmãos, são corporativas. São um conjunto. Sabe por quê? Porque cada um de nós fazemos parte de um corpo. O versículo 8 ao versículo 15, Moisés vai dar a razão, vai mostrar que eles têm um exemplo. Olha, vocês têm um exemplo do que já aconteceu e vocês estão fazendo a mesma coisa. Moisés vai contar o relato, irmãos, de que, olha, assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barnea a ver esta terra, chegando eles até o vale de Ascol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Moisés está dizendo, vocês têm um exemplo. E ele vai dizer, olha, e eis que vós, raça de homens pecadores, os levantastes em lugar dos vossos pais, para fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Irmãos, os espias foram dar uma olhadinha, irmãos, na terra prometida e voltaram com um relato terrível. Terrível, irmãos. Tirando Josué, irmãos, e Caleb, os outros, irmãos, foram incrédulos. Números capítulo 13, irmãos, eles chegam a dizer, a terra é boa, mas é uma terra de gigantes. Nós somos como um gafanhoto aos seus olhos. Nós não iremos possuir a terra, nós não podemos possuir aquela terra. E o interessante, sabe o que é, irmãos? É que lá eles estavam com medo. Aqui,
Aqui, irmãos, eles estão com toda empolgação, querendo possuir a terra. Mas vejam, as consequências, as mesmas, desencorajando o coração do povo, desanimando, trazendo desânimo, ferindo. Suas decisões, irmãos, serão um impedimento, irmãos, para o avanço do reino de Deus. Por isso, irmãos, que precisamos tomar cuidado, porque o nosso egoísmo, o pensar os desejos do nosso coração, o pensar somente em nós, em mim, pode estar prejudicando, irmãos, a igreja, pode estar trazendo prejuízos para o reino de Deus. Olha o versículo 15, irmãos, o que é que o egoísmo deles irá fazer. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Entende bem? Moisés está dizendo, qual é o pedido de vocês? Ficar aqui, daqui do Jordão, possuir essa terra que já foi conquistada e ficar aqui porque é uma terra boa de gado. Muito bem. O Jordão não está aqui? Pois bem. O Jordão é apenas uma porta. Vocês querem ficar aí? Vocês vão ficar aí. Mas sabe o que é que vai acontecer? Deus vai pegar esse povo todinho. Todo ele. E vai voltar com ele para o deserto. E o deserto vai ser a ruína tanto de vocês como dele. De todos nós. De tudinho. Ou seja, a minha decisão, irmãos, afeta todo o povo. Lembra de Acã? Quem foi que roubou a capa? Deus havia dito, ninguém pegue das coisas condenadas. Quem foi que pegou a capa? Quem foi que pegou a barra de ouro que pesava cerca de 50 ciclos o peso dele? Quem pegou as 200 moedas de prata? Quem foi que escondeu lá debaixo no meio da sala, debaixo do tapete? Cavou um buraco e botou lá. Foi Acã, irmãos. Foi Acã que pegou. Ninguém viu. Ou melhor dizendo, Deus viu. Mas nenhuma pessoa, irmãos, viu o que ele fez. Como ele levou aquele negócio. Ninguém viu. Mas quem sofreu por conta dos atos de Acã? Todo o povo, irmãos. Todo o povo. Quando aquele rapazinho lá de Coríntios pecou, quando ele estava tendo relação com a madrasta, com a mulher do pai dele, foi ele somente ele que sofreu? Não, irmãos, toda a igreja sofreu por conta do ato daquele homem, daquele rapaz. Então, irmãos, veja, as nossas decisões, às vezes nós tomamos decisões tão pequenas aos nossos olhos e não percebemos, irmãos, o alcance das suas ações, o prejuízo que elas podem causar. Às vezes a nossa decisão, irmãos, é tão boa, tão justa, mas ela está sendo uma pedra de tropeço para a caminhada do reino de Deus, para o avanço do reino de Deus. Irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte. Diante de tudo que já vimos, você percebe quantos prejuízos, irmãos, nós causamos por desprezarmos as promessas de Deus, por desprezarmos os interesses do reino de Deus. Você percebe quantas feridas nós podemos criar, irmãos, por pensarmos somente em nós, por buscarmos os nossos próprios interesses, em detrimento dos interesses do reino de Deus? Você se apercebe, irmãos, o tamanho do prejuízo que nós podemos causar quando nós somos egoístas? Quando nós não nos importamos com os demais? Quando nós olhamos, irmãos, e achamos uma terra boa para o nosso gado, e olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem muitos possuidores de gado. Tem muitas pessoas soberbas, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que já conhece tudo, que já conhece muito sobre Deus.
Tem muitas pessoas, irmãos, que são riquíssimas e que, vez por outra, irmãos, estão achando uma terra boa para o seu conforto, para os seus deleites. Quantos prejuízos, irmãos, nós causamos quando nós pensamos no eu? Por não se importar, irmãos, com o outro. Ninguém da Igreja de Deus, irmãos, deve estar desinteressado das preocupações ou das dificuldades que o outro passa. Nenhum. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que muitas das nossas atitudes, elas têm trazido danos terríveis, irmãos, para dentro da igreja. E começa com coisas pequenas. Eu vou dar outro exemplo aos irmãos. Sabe o que é que nós dizemos? Ou melhor dizendo, deixa eu perguntar a você, o que é que você diz? O que é que você está comunicando para a igreja, para os demais irmãos, para os seus filhos, para as crianças, quando você não vem à igreja? O que você está dizendo? O que você está dizendo quando você não vem para um momento de oração? O que você está dizendo quando você não deseja participar de um momento de comunhão? O que você está dizendo quando você prefere ficar em casa do que estar com os irmãos? Participar dos projetos da igreja, das coisas que diz respeito à igreja. O que é que você diz? Sua boca não fala nada. Sabe o que é que você está dizendo? Que você tem algo que é mais prioridade na sua vida. Sabe o que é que você está dizendo? Você está dizendo para os seus irmãos o seguinte: olhe, eu não fui para a igreja, eu não fui para o culto, porque eu achei algo melhor. Eu não estou indo porque tem algo melhor. Eu achei. Tem uma prioridade. Algo mais agradável. Mais bom. É isso, irmãos, que nós dizemos quando nós pensamos em nós e nos recusamos, irmãos, a fazer parte da vida da igreja. Nós estamos comunicando aos demais que a nossa prioridade é outra coisa e que ali é melhor. E você, de certa maneira, você está dizendo o seguinte: fique também. Fique também. Fique, porque daquém do Jordão a terra é boa, é melhor. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Não deseje, irmãos, parar no Jordão. Não deseje ficar daquém do Jordão. Não deseje. Porque depois do Jordão, irmãos, a terra é muito mais melhor. Porque lá é onde estará a promessa de Deus, onde ela será cumprida. Portanto, não deseje ficar daquém do Jordão. Prossiga, avance. Juntos, unidos seremos mais fortes. Juntos somos fortes. Avance com a Igreja de Jesus Cristo para alcançar as promessas que Deus, irmãos, deu à sua igreja. Amém.